bom dia. Deus seja louvado hoje e sempre. O nome de Jesus é glorificado. E essa manhã, uma manhã muito oportuna, especial para todos nós. Já estamos no 5º mês do ano. Hoje já é 3 de maio. Você já parou para refletir sobre isso? O fim de ano já está chegando, né? Os dias passam muito rápido. Mas muito bom dia para todos vocês. Uma alegria imensa estar aqui nesta manhã, participando desse momento de celebração. Quero louvar a Deus por você, por ter vindo, por ter sido sensível à voz do Espírito Santo e ter vindo conduzido por Deus nesta manhã de domingo, que é um lugar aonde nós reunimos para adorar, louvar e glorificar a Deus. A você que visita, muito bem-vindo. Um grande prazer e alegria poder ter você, receber você e estarmos juntos aqui nesse momento de celebração. Temos algumas pessoas que nos acompanham agora também por essa transmissão, onde você estiver. Deus te abençoe, seja visitado pelo Senhor de uma forma muito especial e muito poderosa. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 6. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz está nele, também deve andar como ele andou. Pai, obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse momento, por essa oportunidade e por estarmos aqui nesse momento. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesta manhã para nos usar e falar como o Senhor quer. Somos apenas instrumentos seu, canal que o Senhor usa da maneira e da forma que o Senhor quer. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que o Senhor quer. Porque a obra é tua, a igreja é tua, o povo é teu, tudo te pertence. E tudo é para a tua glória. Mas o importante é que a tua palavra, ela vá de encontro a este coração. E que penetre no profundo do íntimo desse homem, desta mulher. E que nesta manhã possa haver um renovo, uma restauração, uma cura e uma libertação. E que haja salvação para a glória do Senhor. Amém. É muito notório nós sabermos que Jesus, por toda a sua caminhada, por todas as partes que ele passou, ele andou sempre fazendo o bem. E os passos de Jesus eram passos marcantes e passos que traziam paz, alegria, salvação, cura, libertação. Por onde Jesus passava, havia sinais, maravilhas, prodígios, milagres. Isso era muito notório, porque por onde ele andava, por onde ele passava, ele estava fazendo o bem. Agora, o que eu quero definir como tema para esta palavra é: ande seguro em dias de insegurança. Como ter segurança em dias tão difíceis e tão complicados ao qual estamos vivendo? Essa segurança é bem nítida, né? Porque João diz assim: aquele que diz. Isso aqui é muito importante para ser analisado.
aquele que diz, não é simplesmente você dizer, né? Aí o versículo continua, que está nele, também deve andar como ele andou. E o caminhar, o andar de Jesus, era sempre fazendo o bem. Era sempre trazendo paz, alegria, libertação, salvação. Era em prol das pessoas, era a serviço das pessoas. O mestre que veio para servir. Isso é sensacional. Agora, dizer, eu posso falar muitas coisas. Eu posso liberar muitas palavras. Agora, andar como ele andou. E aí? Eu sou um cristão. Eu sou um profeta. Eu sou um pastor. Mas o foco é: você está andando como ele andou? Você está praticando obras que Jesus praticou? Você está amando como Jesus amou? Você está tendo um sentimento de amor, de perdão pelo seu próximo, pelo seu semelhante, como Jesus teve? Esta é a maior reflexão que precisamos fazer aqui nesta manhã. Atos capítulo 10 e versículo 38. Atos capítulo 10 e versículo 38. Essa tela está desligada. Atos 10 e 38. Vamos ver. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha os passos de Jesus: curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos, os doentes, os enfermos, os endemoniados. E Lucas capítulo 10 e versículo de número 37. Lucas capítulo 10 e versículo de número 37. Nós temos uma passagem muito conhecida sobre o bom samaritano. Lucas capítulo 10 e o versículo de número 37. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele, disse, pois, Jesus. Olha o que Jesus disse. Quem disse? Jesus. Vai, faze a mesma coisa, ou a mesma maneira. Jesus de Nazaré foi ungido pelo Espírito Santo para curar, para libertar e para transformar. E eu pego essa palavra de Jesus na história do bom samaritano, aonde ele diz: vá e faça o mesmo. A história é conhecida. Um homem descia de Jerusalém a Jericó, foi assaltado no meio do caminho, roubaram, bateram, machucaram ele, ficou caído. Veio o sacerdote, passou de longe. Veio o levita, passou de longe. Mas veio o samaritano, viu, se compadeceu daquela necessidade e abraçou, e ajudou, e apoiou, e curou as feridas. Jesus está dizendo para mim e para você, não é somente dizer, vá, faça o mesmo.
Vá, cure os enfermos. Ore, abençoe. Seja um canal de Deus, seja um instrumento de Deus. Não é dizer eu sou um sacerdote, eu sou um levita. Mas o foco é, faz o que Jesus está mandando você fazer. Abrace a causa, ajude, apoie. Tenha compaixão, tenha misericórdia. Porque o maior exemplo que temos é o exemplo do Mestre Jesus. E tudo que ele falou, ele viveu, ele praticou. E agora ele está dizendo para nós, faça, pratique. Você entende que não é só dizer, é agir, é fazer. É olhar para nós nesta manhã e perceber se nós estamos sendo um discípulo que segue os passos do Mestre. Nós estamos seguindo os passos do Mestre. Nós estamos sendo instruídos por Ele e estamos praticando aquilo que Ele nos ensinou. Estamos pregando, estamos orando, estamos abençoando, estamos ajudando, estamos apoiando. E essa palavra é muito forte para o nosso coração. Quando Jesus disse, vá, faça o mesmo. Como cristão, e fazendo parte da igreja, nós estamos vivendo um grande, e eu posso dizer, o maior desafio desse século 21. Porque nós precisamos lidar com os desafios que estão diante de nós, que chegam até nós, que chegam em nossas casas. Nós estamos diante de um grande desafio. E esses tempos são tempos difíceis. São tempos marcados por incertezas, crises, medos, instabilidades. E essas instabilidades são emocionais e espirituais. Nunca percebemos um povo emocionalmente tão desequilibrado como nos dias em que estamos vivendo. Um desequilíbrio emocional muito grande. Pessoas que estão mentalmente perturbadas, emocionalmente abaladas e espiritualmente vivendo o medo, a ansiedade, a incerteza, a insegurança e tantas outras coisas que têm assolado o nosso século, nossos dias, os nossos momentos. São dias difíceis, onde as pessoas estão mais do que nunca correndo de um lado para o outro, procurando segurança. Isso tem levado as pessoas a procurarem muitas coisas. Alguns querem colocar sua segurança nos recursos financeiros, no seu dinheiro que tem. Outros querem colocar a sua segurança nos status. Se eu, na minha rede social, ter um número imenso de seguidores, milhares de seguidores em todas as plataformas digitais, isso vai gerar para mim uma segurança. Estão baseados nisso. Nos relacionamentos. Mas você percebe que essas pessoas que buscam segurança no dinheiro, no status, em tantas outras coisas, você vai perceber que no fim de tudo, elas se sentem inseguras. Se sentem inseguras. Elas continuam inseguras. E é aqui que nós entramos nessa instrução da palavra de Deus, quando o apóstolo João nos apresenta um caminho claro, e esse caminho claro, na realidade é muito simples e é muito objetivo, porque a verdadeira segurança está em andar com Jesus, ou andar como Jesus andou. Você quer se sentir seguro?
Você precisa estar em Jesus. Você precisa andar como Jesus andou. Você precisa amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou. E esse caminho, João deixa bem claro. Talvez eu creio em Jesus. Eu tenho fé em Deus. Mas aqui está muito além. É viver como Ele viveu. É andar como Ele andou. Eu creio, pastor, em Jesus. Eu creio em Deus. Excelente. Você tem certeza da sua salvação. Mas se resume só nisso? Mero salvo, ir para o céu? Essa é a sua mentalidade? Ele quer muito mais, Ele exige muito mais de nós. Ele quer que nós experimentamos uma caminhada com Ele, uma experiência com Ele. Os passos de Jesus sendo seguido pela sua igreja, por mim e por você. Para que nós possamos realizar obras que Ele realizou. E obras muito maiores. E eu entendo que Ele quer nos levar a realizar obras muito maiores. O que muitas vezes não acontece como teria que acontecer, é porque nós estamos preocupados unicamente com a nossa salvação. E esquecemos que Jesus nos chama e nos convida como discípulos para seguir Ele, para acompanhar Ele, para realizar obras como Ele realizou. Para levar o Evangelho, para curar os enfermos, repreender os demônios. Parece que nós estamos como aqueles que se desviaram do caminho. Sabiam da missão e da obra que teriam que fazer, mas desviam do caminho. Sai do propósito. Sai da vontade de Deus para a vida. Enquanto Ele está nos chamando, para nós podermos seguir, acompanhar os teus passos. Aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. Então, se eu estou andando como Jesus andou, isso é um diferencial. Não é só dizer, é praticar. É praticar. Isso é muito forte. Então a verdadeira segurança não está na circunstância, mas verdadeiramente no estilo de vida, né? É independente das circunstâncias. Porque é no estilo de vida que nós vamos refletir Jesus. É na sua vida, é no seu andar, é no seu caminhar, que nós vamos refletir Jesus. É isso que faz a diferença. Eu estou parecido com Jesus. Eu estou vivendo a essência de Jesus na minha vida. E isso independente do que está acontecendo, independente das dificuldades que estamos vivendo, independente da situação, do sistema. Nós estamos dizendo, mas nós estamos demonstrando com a nossa prática de vida, com o nosso testemunho de vida, que Cristo está em nós e Cristo se revela através de nós. E que aonde eu chego, realmente há um reflexo de glória, de presença, de brilho do Senhor. É por isso que tem lugares que você chega, que as pessoas olham para você e não entendem algumas coisas.
E só vão entender se você explicar. Você já chegou no lugar, alguém olhou para você e disse: você é diferente. O seu brilho é diferente. O seu olhar é diferente. A sua postura é diferente. O seu andar é diferente. O seu falar contagia o ambiente. Há só uma explicação lógica. Eu vivo os passos de Jesus. Jesus em mim e Jesus através de mim. E quando Jesus está na vida da pessoa, muda tudo. Você já viu uma pessoa quando está na presença de Deus, servindo a Deus? O semblante dela é diferente, brilha. Agora olha a pessoa quando sai dos caminhos do Senhor. Até o semblante dela muda, gente. Você olha para o semblante da pessoa, você vê algo triste. Aquele semblante tampado, fechado, sem vida. Você já percebeu isso? Mas quando ela vem para Jesus, para os pés de Jesus, até o brilho do rosto dela é diferente, a face dela é diferente. Tudo muda, o andar, o caminhar, o falar, tudo muda. Porque isso acontece, isso traz uma verdadeira segurança, independente da circunstância. É porque ela tem um estilo de vida, e esse estilo de vida reflete Cristo. É isso que 1 João 2:6 deixa bem claro, não é? Deixa evidente aqui. Diz que está nele, também deve andar como ele andou. Isso é uma certeza, é uma segurança que tem. Agora, esse estilo de vida que reflete Cristo, Filipenses capítulo 1 e versículo 21, nos leva a viver em novidade de vida. Filipenses 1:1, por favor, Mateus. Dá para lançar? Glória a Deus. Vocês estão visualizando aí? Chegou aí? Não está funcionando? Filipenses 1 e 21. Aí, ok? Vamos lá. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uma das grandes seguranças que temos no nosso caminhar e andar em Cristo, nos leva a entender que nós vivemos em uma novidade de vida. E essa novidade de vida me leva a entender que eu não estou mais preso no passado. Não. Eu agora estou vivendo em Cristo. E o viver em Cristo é uma nova vida em Cristo, uma novidade de vida, porque tudo se faz novo, me desprende do passado. E me faz viver o presente, e me faz visualizar o futuro em Cristo. Aqueles que de fato estão vivendo em novidade de vida, eles não são mais prisioneiros do passado. Você tem as suas lembranças, você tem as suas cicatrizes, mas essas cicatrizes não doem mais. Essa ferida se fechou, sarou. Você foi curado. O sinal ficou, a marca ficou, mas você pode tocar no assunto, pode falar do assunto, isso não dói mais. Você pode falar o nome daquela pessoa, que isso não te traz mais raiva, rancor, porque você foi curado. O passado já não te prende mais, você está livre em Jesus. Você está vivendo uma vida nova, uma novidade de vida, um caminhar novo, um andar novo. E esse seguir a Cristo é uma experiência. É uma experiência contínua. Nós vamos viver ela dia após dia. Cada dia nós temos uma experiência nova. E é isso que Deus tem, é isso que Jesus tem para mim e para você, para nós. Uma experiência nova dia após dia. Agora, se eu estou vivendo como antes, eu estou vivendo inseguro.
Se eu estou preso com as coisas passadas, eu estou vivendo inseguro. Porque em Cristo, eu não vivo mais como antes. Não. Eu não pratico mais as mesmas obras que eu praticava antes. Agora, tudo se tornou uma novidade de vida. É uma transformação diária, constante. Mateus 19, versículo 18 e 19, nós temos aqui um encontro de Jesus com um jovem rico, né? E ali nessa passagem bíblica, ele perguntou: o que tenho que fazer eu? O que tenho que fazer? Eu tenho que guardar os mandamentos? E assim, tantas outras citações. Aí no versículo 22, nós vemos o jovem se afastar triste, porque tinha muitas riquezas. Quando Jesus disse: pega tudo que você tem, vende, distribui com os pobres, aí você vem e segue-me. Isso constrangeu ele. Ele diz: espera aí, isso é muito difícil para mim. Então, quando nós realmente estamos, não só dizemos, não é mero religioso, não é praticantes de normas religiosas, porque tem gente que é religioso demais, ao extremo. Mas não é aquele que diz, é aquele que pratica, é aquele que está disposto a seguir, a renunciar tudo por amor a Jesus. Você acredita que aquele jovem iria perder? Nunca. Jesus não iria deixar ele pobre, miserável, mendigando. Ele iria ganhar o mais importante, a esperança e a certeza de que em Jesus ele estaria salvo. Ele teria a convicção de uma vida eterna. E as demais coisas que não são prioridade, que era o dinheiro e as riquezas dele, que ele colocou como prioridade no coração e na vida dele, seriam secundárias, seriam outras coisas. Agora Jesus estava mostrando para ele o que é mais importante na nossa vida. Então não há possibilidade de seguir ou de caminhar os passos de Jesus e viver uma vida segura em Cristo, se nós não renunciarmos. Porque estamos apegados em coisas, e coisas nos atrapalham, coisas nos prendem. E todas as vezes que Jesus nos convida para segui-lo, você pode ter certeza que tudo aquilo que você coloca nas mãos dele nunca vai voltar para você da mesma forma. Tudo que você confia ao Senhor, tudo que você coloca nas mãos do Senhor, se Ele te pediu, Ele vai te dar muito além do que você pensa ou do que você imagina. Deus pediu um filho a Abraão, e Deus deu uma nação para Abraão. Tudo que Deus nos pede, se nós entregarmos a Ele, colocarmos nas mãos dEle, nunca vai voltar para você da mesma maneira. Às vezes nós estamos tão apegados a coisas que não abrimos mão de nada. Fala, aqui, até aqui eu vou, mas daqui para frente isso aqui é o meu bichinho de estimação. Isso aqui não. Mas quando eu decido, eu vou sacrificar isso, eu vou colocar isso diante de Deus, do Senhor. Isso não vai me prender mais, porque tem muitas coisas. Estou falando de coisas, aí você imagine que coisas são essas que estão te prendendo. O que está tomando o lugar de Deus na sua vida? Para esse jovem eram as riquezas que ele tinha. Era um religioso, praticava os dogmas religiosos. E olha que praticava muito melhor do que muitos de nós. Mas na hora que tocou naquilo que estava sendo, porque tudo que nos domina se torna Deus na nossa vida.
tudo que te domina é um Deus na sua vida. E as riquezas estavam sendo um Deus na vida dele. Aí Jesus notou aquilo e diz, olha, com amor, né? Porque ele amou aquele jovem, queria salvar, mostrar a verdadeira riqueza, que não é essas coisas dessa terra, isso aqui tudo é momentâneo e passageiro. A gente fica tão preso com coisas dessa terra. Isso aqui é só para nós vivermos aqui enquanto estivermos aqui. E Ele vai nos abençoar, vai nos dar, porque Ele não quer ver nenhum dos teus filhos mendigando pão. Ele quer ver você abençoado, próspero. Nós não estamos aqui para pregar um evangelho da pobreza e da miséria, porque isso já foi repreendido desse lugar. Estamos aqui para dizer que Jesus abençoa mesmo. Ele abre portas, Ele te promove no seu trabalho, Ele te dá bens, Ele te dá empresa, Ele faz de você um homem ou uma mulher bem sucedida e próspera. E oxalá se você ser um homem ou uma mulher mais prósperas da Bélgica, que você assuma as maiores empresas, tenha os melhores salários, tenha grandes funcionários, tenha tudo do bom e do melhor nessa terra. Ele tem tudo isso para você, mas Ele não quer que você seja dominado por isso. Você pode ter tudo, mas nunca coloque o coração naquilo que você tem. Entenda que você é mordomo e administrador. Quando você esquece disso, você perde tudo, porque você pega essas coisas, e essas coisas se tornam Deus para você. E aí, amar a Deus sobre todas as coisas ficou em segundo lugar, porque primeiro lugar é as coisas, e Deus não quer isso. Por isso que nesta manhã Ele está nos convidando, como está em Mateus capítulo 16 e versículo 24, você está disposto a isso? Porque aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olha só, Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, andar comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. É aqui que está. Eu acho tão interessante isso aqui, porque ele diz: se alguém quiser, não está forçando ninguém, não está obrigando você, Ele está te convidando. Só que a partir do momento que você aceita, aí tem algumas regras. Aí você tem que abandonar tudo. E esse abandonar tudo não é você largar sua família, Entenda o propósito de Deus para a sua vida. Para alguns, Deus tem algo específico, né? Alguns realmente tem que sair de longe da parentela, né? Como alguns aqui fizeram, abandonar, sair para cumprir um propósito de Deus. Mas o que está dentro do seu coração? Aquilo que te aprisiona, aquilo que te prende, aquilo que é um Deus na sua vida, que está dominando você, controlando você. Será que é os seus bens? Será que é a prioridade na sua vida? O que é? Você tem que colocar tudo isso diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou disposto a renunciar para cumprir o seu propósito e a sua vontade. E a vontade dele vai ser feita e vai ser concretizada na sua vida. Você tem que viver a essência, o poder, o chamado, o propósito de Deus na sua vida. E quando nós saímos disso, nós perdemos muito, sabe? Será que eu simplesmente estou dizendo, enquanto Ele está dizendo para mim: você deve viver, você deve andar seguindo os meus passos? Se prende muito com essas coisas, não? Tudo isso aqui vai acabar, tudo isso aqui vai passar, mas a eternidade Ele tem para nós.
que nós vamos viver com Ele para toda a eternidade. Isso que é importante. Isso que é importante, é saber que nós vamos viver uma eternidade com o Senhor. E que tudo isso aqui é momento, é passageiro. Segunda coisa importante: viver para servir as pessoas. E servindo as pessoas, nós vamos agradar a Deus. Então andar seguro em dias de insegurança é viver para servir as pessoas. E fazendo isso, nós estamos agradando a Deus. João 13, versículo 4 e 5. É interessante observar que Jesus nunca viveu para si. A sua motivação era agradar o Pai. Ele servia, ele ajudava, ele ensinava, ele cuidava. Mas o foco dele era servir. E servindo o Pai, ele estava agradando o Pai e se colocando a serviço também para atender pessoas. Olha o que Jesus faz em João 13, versículo 4 e 5. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-as com a toalha que estava em sua cintura. O mestre, ele se humilha para lavar os pés dos seus discípulos. Serviço, ensinando, instruindo eles. E Jesus nos deixou aqui um exemplo, um princípio da toalha e da bacia. E queremos ser servidos, mas muito pouco estamos dispostos a servir. Queremos ser senhores, e muito pouco queremos ser servo. Mas ele se coloca diante dos discípulos, bacia e água, para lavar os pés, enxugar os pés, demonstrando que o mestre veio e a principal missão era servir. E o que é que ele está nos ensinando? Que nós precisamos servir uns aos outros. Não tem aqui ninguém, pastor Josmar, melhor do que ninguém. Eu sempre falo isso aqui. Somos todos iguais. Estamos aqui para cumprir a missão do Senhor. Agora, se você tem uma responsabilidade maior, você vai ser mais cobrado. Mas não quer dizer que você não possa servir. Agora, eu sou um pastor, eu não tenho que fazer trabalho de diácono. Não. Eu continuo sendo um auxiliar e um diácono. Eu continuo disposto para servir, para ajudar, para apoiar, para fazer o que for necessário. Hoje não fazemos porque tem uma equipe muito boa aqui, eficiente, é um trabalho. Mas não quer dizer que eu deixei de ser um auxiliar e um diácono. Continuo. Preciso estar e continuar disposto a servir. E esse ensinamento vem do Senhor. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Sendo Deus, não usou usurpação ser igual, mas esvaziou vindo na forma de servo. Agora, se Jesus deu esse exemplo, se Jesus serviu, se Jesus usou esse ato para poder mostrar o serviço e a continuidade desse serviço que os discípulos teriam que fazer para com o povo, ainda mais eu e você. Pedro sempre o exaltado, né? Não sou parte, não sou digno que o Senhor lave os meus pés. É, Pedro, então você não tem parte comigo. Ô Senhor, é como se ele expressasse agora: pode me dar um banho da cabeça até os pés. Então, quem não serve como Jesus serviu, não está apto. Tem uma frase forte que diz: se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para viver. Como é bom servir, como
como é bom estar disposto e disponível para ajudar, para apoiar, para estender a mão. Ah, pastor, eu já ouvi isso, tá? Mas eu já ajudei tantas pessoas, as pessoas cuspiram no prato que comeu, viraram as costas e já fiz isso, já fiz aquilo. Espera aí, você esqueceu um detalhe. Você fez por quê? Querendo algo em troca? Então desculpe, você sempre vai ser decepcionado. Agora, quando nós fazemos de acordo com os princípios de Jesus, com amor, você não quer nada em troca. Você faz porque você está disposto a servir. Você está disposto a estender as mãos e apoiar e ajudar. Independente do que a pessoa vai reconhecer, vai fazer por você. Tem muita gente decepcionada porque fez e não recebeu. Você fez moeda de troca. Eu vou fazer porque o fulano pode me recompensar. Vou fazer porque o fulano pode me retribuir. Se retribuir, bem. Se não, você não vai ficar frustrado. Porque o que você fez foi por amor. Por amor. Cumprindo um princípio e um mandamento de Jesus. Para você andar seguro em dias de insegurança como Jesus andou, você precisa viver com compaixão, como Jesus viveu. Você precisa ter compaixão. Nós só teremos compaixão se nós decidirmos perdoar. É impossível nós sentirmos compaixão se nós não perdoarmos. Precisamos perdoar. Mateus 20, 34, Mateus 6 e 12. A compaixão é uma palavra latina, né? Que se define como sofrer com o que sofre, sentir o coração do outro. E compaixão nos ensina a ir onde está a dor, a entrar nos lugares onde existe sofrimento, compartilhar aquebrantamento, medo, tristeza e angústia. Por isso, gente, a compaixão provoca em nós profunda resistência e protesto. Porque nós queremos perdoar e decidindo perdoar, nós queremos nos sentir aquilo que às vezes as pessoas estão sentindo. E Jesus sempre que alguém chegava até ele nunca despedia essa pessoa. Ele sentia compaixão. E ele se manifestava em favor daquela pessoa. Eu acho que nós estamos precisando de limpar nossos corações. Porque às vezes estamos pregando um evangelho que é tão poderoso e tão genuíno. E às vezes estamos sem compaixão. Estamos falando de um Jesus tão grande, tão amoroso, tão cheio de compaixão. E às vezes não queremos olhar nos olhos de uma pessoa e dar a paz do Senhor para ela, porque essa pessoa me feriu, falou mal de mim, me magoou, e eu não quero nem que essa pessoa passe na minha frente. Aonde está a compaixão? Por isso que a compaixão, se não houver perdão, não é possível você dizer que ama, você tem que perdoar. Você está disposto a isso? Você está disposto a cumprir, a andar, a seguir os passos de Jesus? Não só dizer, né? Mas viver isso com inteira compaixão no seu coração. É você ver aquela situação e dizer: meu Deus, eu me coloco ali, eu preciso fazer alguma coisa. Se fosse eu. Um dia Deus me despertou uma compaixão tão grande no meu coração, dentre algumas experiências. Nós estávamos aqui ao lado, a outra sala, chegou um moço. Esse moço disse que veio da Holanda e chegou aqui
promessa de trabalho e que veio só com o dinheiro da passagem, deixou a família, deixou tudo para poder atender um chamado de um trabalho aqui na Bélgica. E ele procurou nós aqui, chegou um dia de neve, estava nevando, aquele frio terrível. E ele me pediu que eu pudesse ajudá-lo com um pouso, que ele queria só um pouso. No outro dia cedo ele já tinha tudo organizado para ir embora. E o que ele tinha era só o dinheiro de vinho e as despesas que ele havia feito aqui e tal, e não tinha mais nada. Eu olhei para ele, falei, não, eu vou organizar para você. Não sei se vocês lembram, Raio, sobre isso. Nós tínhamos um cômodo em cima, mas estava sem chofagem lá. Eu falei, olha, você pode ficar aqui, como é só essa noite, amanhã de manhã você parte. Vamos lá, um colchãozinho para ele, colocou lá, mas estava um frio dentro da sala. Quando eu virei as costas, o Espírito Santo falou comigo, e se fosse você? E se fosse você? Você iria dormir desse jeito? Você iria passar esse frio todo? Isso é compaixão. Eu me coloquei no lugar daquela pessoa. Voltei, virei as costas, fui lá nele, vamos embora, você não vai ficar aqui não, deixa eu te levar para outro lugar. Fomos aqui do lado, arrumamos uma noite do hotel para ele. Como era uma noite, pagamos lá, colocamos ele lá, você vai dormir aqui. E às vezes a gente precisa disso. A gente precisa nos colocar no lugar das pessoas. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar aqui. A vida é isso. Hoje você tem condição de ajudar e amanhã você precisa de ser ajudado. Por isso que nós precisamos ter um coração cheio de perdão, de amor, de compaixão, porque isso é viver Jesus. Isso é evangelho. Isso é ter um sentimento de amor. Porque não é só eu tá tudo bem comigo e com o seu irmão. Como é que está? Como é que está? Você já percebeu que o único pedido do Sermão da Montanha é perdão? Porque Jesus se importa profundamente com as pessoas. Ele sente a dor das pessoas. Porque quem ama como Jesus não se perde na dureza dos dias difíceis. Eu te pergunto, nós temos tido esse sentimento de compaixão? Só que para ter esse sentimento de compaixão precisa ter perdão. Talvez você está precisando perdoar. Você está precisando perdoar. Porque se você não perdoar, você nunca vai sentir compaixão. Será que essa manhã não é uma manhã oportuna para isso? Deus não te trouxe aqui hoje para você abrir seu coração, jogar para fora todo esse sentimento ruim que está dentro de você? Quem sabe de ira, de rancor, de ressentimento, de amargura, desejo de vingança? Eu creio muito que essa manhã é uma manhã de restauração e de cura para você. Nós precisamos tocar pessoas como Jesus tocou. Jesus não apenas falava, ele se aproximava. Ele tocava leprosos, ele amparava os rejeitados, ele restaurava as vidas. Ele tinha prazer de chegar e tocar nas pessoas. E quando as pessoas tocavam nele, elas eram curadas. Ele não despreza ninguém. Ele sentava com os publicanos e pecadores. Os religiosos ficavam malucos com isso. Ele está sentando com publicanos, com pecadores. Como é possível isso? Ele tocava os leprosos. Quando leproso você tinha que ter distância, mas ele se aproximava deles. Ele olhava para uma prostituta que estava condenada pela lei para ser apedrejada.
Ele olha para aquela mulher, ele dá dignidade para aquela mulher, dizendo: filha. Será que ela... Eu penso que ela nunca tinha sido chamada de filha na vida. Uma prostituta, é vagabunda, é isso, é aquilo. Jesus chega diante dela, que estava sentenciada a ser apedrejada. Ele diz: filha, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão? Uma mulher prostituta, o mestre dos mestres, chega diante dela e dá dignidade para essa mulher. O que as pessoas mais precisam é sentir dignas. E o que elas precisam é ser valorizadas. Jesus sabia valorizar isso. E por quê? Você chegou aqui hoje dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo, não tem mais jeito, não tem mais como, eu errei, eu falhei, eu pequei. Jesus está aqui para tocar em você e dizer para você nesta manhã: eu te saro, eu te curo. Ele não está olhando para mim, para você e procurando perfeição, porque não somos perfeitos. Mas Ele está olhando para mim e para você nesta manhã, e está procurando um coração aquebrantado diante dEle, que diz: Senhor, tem misericórdia e compaixão de mim, que sou pecador, mas que creio no seu amor, no seu perdão, na sua misericórdia e na sua graça. Fazer a distinção entre pecado e pecador, como Jesus fez. Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. Jesus nunca relativou o pecado, mas Ele sempre amou o pecador. Ele confrontava o erro com verdade, mas Ele sempre oferecia graça, amor e misericórdia ao pecador. Que cada um de nós, que esta igreja, saiba sempre separar, da forma que Jesus fez, o pecado do pecador. Zaqueu, a mulher adúltera de João 8, o ladrão da cruz, Maria Madalena e até o Saulo de Tarso, pecadores, mas que Jesus olhou para eles e teve compaixão e misericórdia, como Ele olhou para mim e para você, como Ele olha para mim e para você e tem compaixão e misericórdia. Eu quero finalizar. Quero dizer para você que esse mundo, ele não vai mudar. Esse sistema continua. Agora quem tem que mudar e quem tem que se posicionar sou eu, você. Porque se você mudar, se você se posicionar, muitas coisas vão acontecer. Em dias de insegurança, há um caminho seguro. Qual é esse caminho seguro? Jesus. Essa segurança o mundo não pode dar. Essa segurança nós só encontramos quando nós nos aproximamos de Jesus. Aí você pode indagar: pastor, mas como eu vou conseguir seguir os passos de Jesus? Como? Deixa eu falar para você. De você mesmo sozinho você não dá conta. Jesus já sabia disso. O tanto que em João 14, 26, sabemos aqui que o padrão é alto, é difícil,
e será sempre um dia de cada vez. E Jesus sabia de tudo isso. O que ele faz? Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a você, a vocês, a nós, todas as coisas, e fará vocês lembrar de tudo o que eu disse. Fica de pé, por favor. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Tem um companheiro e um amigo aqui que está interessadíssimo em te ajudar. É o Espírito Santo. Eu gostaria que essa manhã fosse uma manhã que nós abríssemos o nosso coração diante dele. Abrisse o nosso coração. Talvez você tenha lutado com as suas próprias forças. E com as suas próprias forças, talvez você não consiga. Estou aqui nessa manhã para te lembrar que nós temos um amigo e companheiro inseparável. Que Jesus foi, mas ele disse: eu não vos deixarei sozinhos, órfãos, abandonados. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo da promessa. E essa manhã é uma manhã tão oportuna, uma manhã tão agradável. O Espírito Santo está aqui tendo liberdade nas nossas vidas. O Espírito Santo está aqui fluindo. Aonde eu estou dizendo, eu não posso, eu não dou conta. O Espírito Santo está dizendo para você: ei, eu estou aqui do teu lado. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te dar força. Eu sou o Consolador. Estou aqui para te consolar. Estou aqui para te ajudar. Como é maravilhoso saber que nós temos esse companheiro, esse amigo, que está conosco, que está aqui, que está presente. Que essa igreja possa dar toda a liberdade para o Espírito Santo fluir aqui nesta manhã. E que nós possamos sentir esse fluir do Espírito Santo soprando, falando, agindo, trabalhando, porque a liberdade é dele aqui. O agir é dele aqui, o trabalhar é dele aqui, e ele está movendo de uma forma tão extraordinária. A presença dele é tão forte aqui nesta manhã. E ele está querendo de você entrega, simplesmente entrega. Clame por ajuda, clame por socorro. Você está tentando sozinho, você está tentando da sua maneira, você está tentando da sua forma, não dá. O Espírito Santo está dizendo: eu estou com você. Eu quero te ajudar, eu quero te fortalecer. Conte comigo, estamos juntos. Se você sente o seu coração arder, se você sente uma necessidade, quem sabe nesta manhã você entrou aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus como o único e suficiente Salvador, e o Espírito Santo está falando com você para você entregar, voltar, reconciliar. Se você sente essa necessidade, eu queria muito orar com você aqui. Eu quero te convidar para você vir aqui, para nós orarmos juntos nesse momento. Essa oração é para você que quer entregar agora a sua vida, quer retornar para os caminhos de Jesus, quer reconciliar, quer renovar a sua aliança com Ele, sem ninguém te forçar, mas sendo tocado e movido pelo Espírito de Deus. Aonde você está, por favor, dê um passo aqui. Venha receber esta oração, venha renovar a sua aliança com Ele, venha renovar as suas forças. Volte para a comunhão, volte para o lugar do seu relacionamento. Agora você, isso, venha, quem fala é o Espírito Santo, quem toca é o Espírito Santo. Se tiver mais pessoas que querem reconciliar nesta manhã,
entregar a sua vida, o seu coração para Jesus e dizer: Senhor, estou aqui. Essa manhã é especial para você. Essa manhã é uma manhã de Deus para você. Você que até aqui, você é um cristão, você está na igreja, mas até aqui você não teve experiências que você foi chamado para ter com Jesus. E você quer ter experiências muito mais profundas e maiores com Ele. Você está se sentindo sem forças, você está se sentindo fraco, chegou aqui, só Deus sabe. Você quer um fortalecimento espiritual? Vem aqui, vamos orar juntos aqui. Eu sinto o mover do Espírito de Deus nessa casa de uma forma tão extraordinária, tão extraordinária, tão extraordinária. Dê um passo diante desse altar. Venha com o coração aberto, aquebrantado, dizendo: Senhor, isso. É uma manhã de restauração, de cura. É uma manhã de Deus para você. Venha experimentar, venha. Pode chegar mais. Pode chegar mais à frente. Eu sei que tem mais pessoas que precisam nesta manhã de um renovo, de uma restauração, de um fortalecimento, de uma experiência de renovo no seu coração e na sua vida diante de Deus. Essa manhã é uma manhã de Deus para você. Senhor, nós oramos, Pai. Nós declaramos cada coração, cada vida que se entrega, que se humilha, que se aquebranta, que se prostra diante de Ti, com o coração aquebrantado. Leva essa igreja, leva o Teu povo a uma dimensão muito profunda, muito maior, muito mais especial. Queremos seguir os Teus passos, ter experiências contigo de uma forma extraordinária e poderosa. Muito obrigado por estas vidas que estão aqui, que entregam o coração ao Senhor, aqueles que vieram aqui com o propósito de renovar as suas forças diante de Ti. Tenha liberdade, Senhor. Queremos ser mais crentes. Precisamos, Senhor, dessa chama em nossos corações. Precisamos ser avivados e despertados para esse chamado e esse propósito. Não queremos estar apegado a nada. Queremos estar livre para Te servir, para seguir os Teus passos, para caminhar contigo. Fortaleça a sua igreja, fortaleça o seu povo independente. A nossa segurança não está na economia financeira do país, não está nos recursos humanos, mas a nossa segurança está em Ti. Apesar das instabilidades, apesar das incertezas, nós estamos firmados em Jesus. Jesus é o nosso refúgio e fortaleza. A nossa vida, a nossa estrutura, a nossa esperança, a nossa proteção, a nossa segurança está em Jesus. Jesus, Jesus, Jesus é o nosso porto seguro. Oh, Espírito Santo, obrigado. Obrigado por nos lembrar de tudo que o Senhor Jesus disse. Obrigado por nos lembrar, Espírito Santo, de todas as palavras liberadas por Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero viver a minha vida em Jesus.